Temos uma outra questão de decisão tomada a várias mãos ou com várias opiniões, né? Aquela fotografia do Tite cheio de auxiliares do lado que ajudam a justificar tudo que ele faz, o filho de vez em quando, o Kleber Xavier, o César Sampaio, o Fábio Messeridião, o médico da seleção, a esposa, o guru intelectual. Dessa vez, o Flamengo se antecipou a críticas que viriam, né, pelo time que vai viajar para a Bolívia para jogar, e explicou em termos médicos e não médicos, alguns são generalistas, por que o Flamengo, que se poupou contra o Palmeiras, que se poupou na estreia contra o Milionários, vai jogar poupado contra o Bolívia. Isso não é uma crítica, isso é um fato. Eu até acho que em alguns casos é absolutamente razoável, como o caso de Fabrício Bruno, por exemplo, que o Flamengo colocou ali. Por favor, Thiago, coloca a nota para a gente aí sobre os que não vão viajar ou que não viajarão amanhã para La Paz, né? Porque o Fabrício Bruno até vai. O Fabrício Bruno até vai. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Alan, que apresenta traços falcêmicos, que é da doença falciforme, que tem a ver com o jeito que é a hemácia do jogador, que podem prejudicar a alta performance em atitude. Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão à Bolívia. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Eric, Arrascaeta e Pedro também não serão relacionados de acordo com o planejamento da comissão técnica, sempre guiado pela ciência na busca da mais alta performance. Vamos lá. Se não iam viajar porque o planejamento era esse, por que, por exemplo, o Pedro não saiu jogando contra o Palmeiras, Renato? Não, é um absurdo. Eu já disse isso. Hoje em dia existe a ditadura da fisiologia no Flamengo. O que o fisiologista diz passa a ser lei. Olha aqui, o exame que deu aqui, que ele tem traços falcêmicos, coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Agora o Flamengo faz questão de usar uns termos médicos bem desconhecidos para confundir ainda mais a opinião pública. Traços falcêmicos significa que ele não tem a mesma capacidade de oxigenar como os demais. O que eu acho que já é uma coisa que, independentemente de altitude, talvez devesse ser levado em conta quando o Flamengo resolveu contratar o Alan. Mas isso aí já passou, já é jogador do Flamengo. Agora, é o que eu digo, qual é a prioridade do Flamengo? O Flamengo não tem prioridade. A prioridade do Flamengo é o jogo do dia seguinte. E aí os fisiologistas e os médicos vão lá e fazem os exames e dizem para o Tite, esse aqui pode, esse aqui não pode, esse aqui pode, esse aqui não pode. O que o Flamengo está fazendo com essa decisão, que eu não quero nem entrar no lado médico, mas no lado esportivo, ele está jogando fora a possibilidade de brigar pelo primeiro lugar no seu grupo. Coisa que a gente sabe que dá vantagem na hora dos mata-matas. O Flamengo foi eliminado na Libertadores do ano passado, exatamente porque teve que fazer o segundo jogo no Defensor del Chaco e tomou aqueles 3 ridículos gols de cabeça e acabou fora da competição. O Flamengo vai jogar com um time com apenas 2 titulares. Apenas 2 titulares. Vou dizer para você assim, qual vai ser provável time do Flamengo, que eu estava vendo aqui. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha, Igor Jesus, Gerson, De La Cruz, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. Olha, é querer perder o jogo. São bons jogadores? São bons jogadores, mas não jogam juntos. Nunca jogaram juntos, nem coletivo, que não existe mais, treino tático. Então, eu acho uma maluquice. Eu acho que, já que poupou contra o Palmeiras, então pelo menos tenta ganhar do Bolívar. Não, poupou contra o Palmeiras, poupou contra o Milionários e agora vai praticamente com o time reserva do goleiro ao ponta esquerda enfrentar o Bolívar, que é um bom time, na altitude de La Paz. Bolívar já tem 9 pontos. Somando mais esses 3, vai a 12. Possivelmente vai somar mais 3 quando enfrentar o Palestino e também em La Paz. Bolívar já ganhou do Palestino fora. Então ele vai a 15. O Flamengo já não teria mais como alcançar esses 15. Porque se perder para o Bolívar, o Flamengo vai a 5 e depois tem chance de ganhar, ainda que ganhando os 3 jogos que faltam, vai 9, 5, 14. Ele não chega nos 15 do Bolívar. Eu acho uma decisão absolutamente maluca, entendeu? O que existe no Flamengo hoje em dia é a ditadura da fisiologia. E o que você falou no início é absolutamente correto. Se não ia levar o Pedro para La Paz, por que poupou o Pedro? Por que poupou o Pedro no jogo contra o Palmeiras? O De La Cruz vai a La Paz, coitado. Foi os 2 únicos que foram sorteados, vocês são titulares, vocês vão, são o De La Cruz e o Rossi, goleiro. Não era melhor ter botado o De La Cruz para jogar contra o Palmeiras e botado mais um reserva, já que esculhambou mesmo, vai com o time reserva, então deixava o De La Cruz no Rio também, mas antes teria jogado contra o Palmeiras. Não há planejamento, o Flamengo não tem planejamento. O Flamengo está tratando
cada rodada com o que a fisiologia diz para ele. Olha, esses aqui estão arriscados, esses aqui não estão, eu recomendo que joguem esses aqui. E são os que jogam. Eu acho que o Tite está na mão dos fisiologistas, está na mão do departamento de alta performance comandado pelo Dr. Tanuri, que não é da seleção, não, o Marílio. Tanuri não é o médico da seleção. Mas, enfim... Não, ex-médico. Mas ele não foi médico da seleção nunca. Tanuri nunca foi médico da seleção. Não, eu disse que o Tite, ele baseia as suas coletivas de imprensa, como ele fazia na seleção, com todas essas pessoas do lado. Sim. Muletas para aquelas decisões que ele precisa tomar, em vez de falar, eu prefiro esse jogador nesse jogo do que naquele. Ele nunca usa a voz em primeira pessoa, ele usa em terceira pessoa para dizer que é uma decisão coletiva. Fato é que o Flamengo vai para a sua terceira partida na Libertadores, tendo jogado 2 delas com um time bastante poupado. Eu acho inacreditável. É a principal competição do continente, é a principal competição do Flamengo no ano, com todo respeito ao brasileiro, e simplesmente o Flamengo vai com um time reserva com 2 titulares. Eu acho lamentável sob todos os aspectos e acho que o Tite pode ser penalizado por isso. Pode ser penalizado, porque embora ele tenha, o Flamengo do Tite é o time com maior aproveitamento no ano até agora, 80% de aproveitamento. O segundo é o Atlético Paranaense, com 79%. Ou seja, está invicto, tomou poucos gols, ok, legal, bonito. Mas não é assim que se trata uma Libertadores. Não é assim que se trata uma Libertadores. Em 3 jogos, você deixar 2 jogos do time com vários jogadores poupados. E mais do que isso, nós estamos no início da temporada, é a terceira rodada do Brasileiro e a terceira rodada da Libertadores. Se o elenco do Flamengo já está com esse desgaste todo, imagina quando chegar na 33ª. Eu acho inacreditável. Eu acho que tem alguma coisa muito mal planejada aí e que pode custar caro para o Flamengo na Libertadores. Agora, Renato, Marília, rapidinho, Renan, uma observação assim. Eu concordo com todo o contexto que o Renato deu, mas se analisar friamente esse time, essa escalação que o Renato deu, não é um time ruim. Não, Marília. Mas não tem conjunto, Marília. Não tem conjunto. Não, eu sou a Mili. Essa turma não joga junto. Perdão, Mili, perdão. É que você e a Marília às vezes se misturam. O Renato, eu entendo. É um elogio. Para mim é um elogio. O Renato, eu entendo isso, não tem conjunto, etc. Tá certo, assim, mas na letra, na frieza da observação, da análise, é um bom time. Eu concordo, Milha, é um bom time, mas um time sem ritmo de jogo nenhum, para jogar na altitude, eles vão sofrer muito. Não, eu tô com vocês. Eu concordo. E assim, por que ele... Prefeito, por que ele não fez esse tipo de revezamento aí nos jogos mais fracos do estadual? Aí, quando chegasse nessa fase aqui importante de Libertadores e início de Brasileiro, para ele estar com todo mundo no ápice da sua condição física, porque nós já estamos quase em maio, certo? Que daí o jogador está no ápice da sua condição física, certo? Para contar com todo mundo. Sem esquecer que daqui a pouco ele vai ficar sem todos esses jogadores que ele não está levando hoje, ele vai ficar por muito tempo sem. Aí eu quero ver os traços, eu até escrevi aqui para não falar besteira. Falsêmicos. Traços falsêmicos. Aí eu quero ver quem que vai ter traço falsêmico ou não. Ele vai ter que colocar com traço falsêmico, sem traço falsêmico. Ele vai ser obrigado a colocar, certo? Aí um jogador com uma certa idade como o Davi Luiz vai ser titular sem ritmo de jogo nenhum, porque ele não joga há algum tempo, jogando muito pouco, vai jogar na altitude. E agora falando de números. O Flamengo, se acaba que perde amanhã, o Bolívar vai para 9, o Flamengo fica com 4. Provavelmente o Milionários ganha do Palestino, também vai para 4. Aí a condição do Flamengo na chave começa a complicar também. Aquela obrigatoriedade de vencer os jogos. Você tem obrigação de vencer. Esses jogos primeiros são muito importantes. Já vacilou contra o Milionários, deixando escapar uma vitória com um jogador a mais. Vai dar um mole desse, depois fica em segundo, lá na frente complica. Então, eu acho que o Flamengo não está dando o devido valor, tanto para o brasileiro, né, que poderia ir com força máxima, ganhar bem do Palmeiras, continuar na liderança, dar uma distanciada para um concorrente direto, que é o Palmeiras,
Já logo no começo do campeonato, e agora na Libertadores também, que ali na frente, repito, ali na frente, na hora que perder esses jogadores na Copa América, todos esses jogadores que não vão aí provavelmente estarão na Copa América. Varela, Arrascaeta, Eric, Pulgar, enfim. Pulgar, todos eles vão. Então, o Flamengo vai sofrer esse ano ainda, eu acho. E coisa que não precisaria. Com o elenco que tem, não precisaria. Era para ter um ano bem tranquilo na busca pelos títulos. A crítica é realmente em relação ao planejamento, né? Ele poupou contra o Milionários para jogar o segundo jogo contra o Nova Iguaçu. Tinha sido 18-0 o primeiro jogo. Era mais importante naquela semana, e não é nem só campeão do estadual. Já tinha ganhado o primeiro jogo, estava tranquilo que ia ganhar, né? O segundo jogo está puxando, ia dar a volta olímpica, podia se poupar na volta olímpica, ele poupou. Aí é difícil você entender, ninguém que está discutindo as escolhas médicas da situação do Alan e nem da virose do Léo Pereira. A questão aqui é fulano, ciclano, beltrano, XYZ serão poupados, porque esse já era o planejamento. Pô, eles precisam de 2 jogos poupados em alguns casos. O Arrascaeta joga no um, não joga no outro e não joga no outro. É estranho. Eu acho que o Tite... uma coisa que o Renato falou assim, a Libertadores tinha que ser a sua prioridade, ou o Campeonato Brasileiro. A impressão que eu tenho é que ele tira do Brasileiro para pôr no Libertadores, ele tira da Libertadores para colocar no Brasileiro. E aí agora, nesse momento, o cobertor ficou curto, porque esse jogo especificamente lá no céu de La Paz, 3.000 e não sei quantos de altura, todos os técnicos optaram por isso. Então, acho que a crítica não é essa partida, é a do Palmeiras, que era um jogo importante até para abrir uma vantagem para um concorrente direto, e algumas outras, como foi a estreia da Libertadores.